Olá, prontos para mais uma conversa? Hoje a gente vai mergulhar em Êxodo, capítulo 28. O foco, assim, são as vestes sacerdotais de Arão e seus filhos. Sabe, um monte de instrução detalhada sobre roupa, mas que, olha, revela muito sobre a função do sacerdote no antigo Israel. Exato. E para essa análise a gente está usando o texto bíblico na NVI, claro, e também alguns comentários, como o Maná Online, o Comentário Expositivo Adventista e um esboço da jornada bíblica. Isso. A ideia aqui é desvendar mesmo o simbolismo por trás de cada peça, né? E entender melhor esse papel de intermediário entre Deus e o povo, como as fontes descrevem. É uma imagem bem forte que o capítulo constrói. Vamos direto ao ponto, então. O texto já começa com Deus mandando separar Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar para o serviço sacerdotal. Mas por que essa família especificamente? Tinha alguma razão especial? Olha, a leitura das fontes sugere que isso veio em resposta a um pedido do próprio povo. Parece que depois daquela experiência forte no Sinai, eles ficaram com receio, sabe, de uma comunicação direta com Deus. Ah, entendi. O medo, né? Isso. Aí, Arão e os descendentes foram designados para serem esse canal. Eles levariam, assim, a voz de Deus ao povo e, ao mesmo tempo, as súplicas e ofertas do povo para Deus. A própria palavra hebraica para santo, que é kadosh, reforça isso. Significa separado para um propósito divino. Faz sentido. Então, essas vestes não eram só um uniforme qualquer. Foram feitas, como diz a NVI, para conferir dignidade e honra, ou, em outra tradução, glória e ornamento. E feitas por artesãos escolhidos a dedo, né? Exatamente. Pessoas com habilidade especial. E as peças principais, bom, eram 6. O peitoral, o colete sacerdotal, que também chamam de estola ou éfode, né? O manto, a túnica bordada, o turbante ou mitra e o cinturão. 6 peças. E os materiais, olha só, coisa de primeira. Fios de ouro, linho fino, tecidos azul, roxo, vermelho, tudo bem detalhado lá no texto. O colete sacerdotal, essa estola, parece ter um peso simbólico grande. Eu li que tinha 2 pedras de ônix nos ombros, gravadas com os nomes das 12 tribos de Israel. Por que colocar nos ombros? Isso é bem significativo. O texto chama de pedras memoriais. E a interpretação que a gente encontra nas fontes é que, ao carregar os nomes ali nos ombros, Arão representava, tipo assim, simbolicamente, a responsabilidade que ele tinha por todo o povo diante de Deus. Era um lembrete constante do peso dessa função, sabe? Carregar o peso do povo nos ombros. Forte. E falando em carregar o povo, a gente chega no peitoral, que é chamado de peitoral das decisões ou do juízo. Esse nome impressiona, né? O que ele significava? Ah, o peitoral é fascinante. Era uma peça quadrada, dupla e usada sobre o coração. Diferente dos ombros, né? E tinha 12 pedras preciosas, diferentes, cada uma representando uma tribo, com um nome gravado. 12 pedras? Sim, se os ombros eram a responsabilidade, carregar os nomes sobre o coração indicava mais o afeto, o cuidado contínuo por Israel ali, na presença de Deus. E o detalhe mais intrigante, dentro dele ficavam o Urim e o Tumim. Urim e Tumim. Sempre ouvi falar, mas nunca entendi direito. Como se acredita que funcionavam? Era tipo um oráculo? Essa é a parte misteriosa. Os nomes Urim e Tumim parecem significar algo como luzes e perfeições. As fontes concordam que eram instrumentos para discernir a vontade de Deus em situações específicas. Mas como? Bom, aí é que tá. Não tem um manual de instrução, né? Mas a interpretação mais comum, assim, é que poderiam ser objetos, talvez pedras, que de alguma forma indicavam sim ou não, ou a aprovação e desaprovação de Deus para certas questões, permitindo respostas diretas, quase uma interface de comunicação divina, como você disse. Incrível pensar nisso. E os detalhes não param por aí. O manto azul tinha sininhos de ouro e romãs na barra, para que os sinos não atrapalhavam o silêncio do lugar santo? Não, o som tinha um propósito bem claro. Ele era ouvido quando Arão entrava e saía do lugar santo. E isso funcionava como um sinal para o povo que estava do lado de fora. Um sinal de quê? De que o sacerdote estava vivo, ministrando por eles.
Era uma conexão sonora, sabe? Entre o que acontecia lá dentro e o povo do lado de fora. E a ausência do som podia ser um mau sinal, né? O texto até adverte sobre o risco de morte se ele entrasse sem os sinos soando. Nossa, que tensão! Faz todo sentido agora. E para fechar o visual, o turbante. Tinha aquela lâmina de ouro na testa com a inscrição Santidade ao Senhor. Qual era a mensagem ali? Essa lâmina na testa, segundo o próprio texto, significava que Arão levava sobre si a iniquidade concernente às coisas santas oferecidas pelo povo. Ou seja, ele meio que absorvia simbolicamente as falhas, as imperfeições nas ofertas, para que elas pudessem ser aceitas por Deus. Ele limpava a oferta, por assim dizer? É uma forma de ver. Era um lembrete constante da santidade que Deus exigia e da necessidade dessa mediação para cobrir a imperfeição humana, mesmo na adoração. Então, juntando tudo, ombros com a responsabilidade, o coração com o afeto, a testa levando a iniquidade, os instrumentos de decisão, a imagem do sacerdote como um intercessor completo fica muito, muito clara, né? Exatamente. É a figura do mediador por excelência, né? Entre um Deus santo e o povo. E as fontes que a gente consultou frequentemente fazem essa ponte, traçam um paralelo claro entre essa função de Arão e a obra de Jesus Cristo, que é visto como o sumo sacerdote definitivo na teologia cristã, aquele que intercede pelos fiéis. Assim, a ligação com o Novo Testamento. Isso. E algumas fontes até mencionam como isso pode se conectar com a ideia do sacerdócio de todos os crentes, sabe? Aquela noção de que cada pessoa tem um acesso a Deus, ainda que de forma diferente do sacerdócio levítico. Fica claro, então, que essas vestes eram muito mais do que simples adornos, né? Formavam um sistema visual complexo, cheio de camadas, comunicando responsabilidade, representação, acesso à orientação divina e, principalmente, essa função vital da mediação. O que eu acho fascinante aqui é justamente essa integração toda. Cada detalhe, sabe? Dos sininhos na barra do manto até a inscrição na testa. Tudo reforça a seriedade, a complexidade que era se aproximar do sagrado. E mostra o cuidado de Deus em estabelecer essa ponte, né? Onde o representante carregava o povo de forma completa, tanto no peso da responsabilidade nos ombros, quanto no calor do afeto no coração. Muito bem colocado. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, baseada no texto mesmo. O capítulo insiste que Arão devia levar a iniquidade concernente às coisas santas, lá no versículo 38. O que essa necessidade de compensar a imperfeição, mesmo dentro de um sistema de adoração que foi ordenado por Deus, o que isso sugere sobre a dinâmica fundamental da nossa interação como humanos com o sagrado? Fica a pergunta para pensar.